E quem marca um 10 com a gente é o Michel Simoni, diretor médico de projetos de saúde do Fluminense. Confere aí o papo, tá muito legal. Michel Simoni, cara, obrigado. Nada que isso, prazer. Sala nobre do Flusão. Lugar nobre. Pô, muito nobre. E você de volta ao Fluminense, né? Depois de 6 anos. Verdade. Agora como diretor médico de projetos de saúde, o nome é grande, né? Seu cargo não é remunerado. Não. Explica qual é a tua função exatamente. Eu penso hoje, depois de tudo que eu vivi no futebol, são 15 anos militando no futebol, envolvido com o Fluminense durante quase 10 anos, envolvido com a Comissão Nacional de Médicos de Futebol, tendo feito a Copa do Mundo no Rio de Janeiro, como oficial médico da cidade do Rio de Janeiro, que os clubes, e isso eu vivenciei, precisam ter projetos a longo prazo. Nós precisamos trabalhar para que o que esteja sendo feito agora seja colhido no futuro de alguma forma. E eu entendo que onde eu posso ajudar no clube é na área que eu conheço, que é a área de saúde, que é a área que eu milito durante todo esse tempo, não só na medicina, na prática diária, mas também na medicina ligado ao futebol. Então eu vim há algum tempo atrás com um projeto desenhado que visava a modernização do departamento médico, da integração entre a base e o profissional, para que nós pudéssemos ter um atleta sendo monitorizado e trabalhado desde a sua entrada no clube em Xerém até ele chegar como profissional. E transformar isso numa coisa única. Voltar muito os olhos para a base, entendendo que nos clubes de futebol a base acaba servindo muitas vezes como algo secundário, quando na verdade, ao meu modo de ver, ela tem a mesma, se não mais importância até. É que nós sabemos que o torcedor ele vive do resultado do profissional, mas para que a gente possa ter um resultado consistente e de manutenção, é muito importante com que a base seja vista de uma forma diferente e de uma forma adequada. Como é que é a sua interação, Simoni? Base, profissional, você responde diretamente ao departamento médico do Fluminense? Como é que é feita essa... Na verdade, eu tenho um cargo de direção, como você mesmo disse, um cargo não remunerado. Então eu respondo hoje diretamente ao presidente do clube, Peter Simpson, ao vice-presidente de futebol, André Sá, recém-escolhido. O departamento médico, tanto do profissional e Xerém, respondem a mim. Nós somos os dirigentes das suas respectivas áreas e eles são os operacionais, são os contratados, os profissionais. Eles que trabalham, é o profissionalismo que nós tanto queremos implantar, onde o responsável pelo operacional é o profissional. Nós estamos lá para dar suporte, representatividade, administrativo, defender os interesses e cobrar os resultados necessários. Entendi. Falando sobre a sua última passagem no Fluminense, 2010, ela foi interrompida, todo mundo sabe, uma desavença pública, sua com o Fred, o atacante que ainda continua no Fluminense. Esse problema foi superado? Completamente superado, na verdade. Ele foi superado alguns meses após. Nós nos falamos, nós conversamos. Fazem 6 anos isso. Nós tínhamos antes uma relação bastante fraterna e essa relação hoje é absolutamente normal, sem nenhum tipo de problema. Graças a Deus eu sou uma pessoa, e eu tenho certeza que ele também, que não fica vivendo de problemas passados e sim pensando no futuro. Naquele momento, te magoou aquela situação? Você deixou o clube por conta disso? Você ficou magoado com o Fred ou com o clube mesmo, como toda a situação ela foi... Eu acho que a mágoa ela foi bilateral. Eu acho que eu posso ter ficado, eu tenho certeza que ele também ficou. Qualquer desavença gera esse tipo de situação, mas completamente superado. Eu acho que na vida nós vamos enfrentar vários momentos que não existem concordâncias. Eu acho que o maduro é você, em prol de alguma coisa maior, superar isso. Eu sempre falo que não existe na minha vida, eu sou uma pessoa muito fria em alguns aspectos, talvez pela minha própria profissão, como médico, como cirurgião, como tendo visto pessoas à beira da morte, ter ajudado pessoas, tendo na minha história a possibilidade de ter salvo algumas vidas realmente, efetivamente. Então eu sou uma pessoa que tem essa frieza e bastante lucidez de jamais guardar nada de ruim no meu coração. Isso foi uma tônica e uma coisa que eu ensino para minha filha Gabriela,
que ela não deve guardar nada de ruim no coração. Então a minha relação com ele é absolutamente boa, sem nenhum problema, tenho toda a estima, acho que ele é um ídolo para o Fluminense Futebol Clube, eu acho que trouxe muitas coisas boas para o clube, muita gente, e a vida que segue, eu acho que é importante estarmos trabalhando juntos. Que legal, cara, bem bacana esse teu depoimento, mas vocês já se encontraram agora recentemente, bateu Sim, papo normal? Muitas vezes, não é só de agora, nós nos encontramos desde 2011, em inúmeras situações, na Granja Comari, nenhum problema. Problema superado. Agora, por falar em problema, ano passado teve algo, não sei se foi semelhante, acredito que não, com o vice-presidente médico, o Sérgio Galvão, que deixou o Fluminense por conta de segundo ele, uma falta de confiança no trabalho dele, em razão da contratação do Breno Lopes, o lateral esquerdo. Ele tinha um problema no coração, foi detectado, e o Sérgio Galvão, vice-presidente médico na época, vetou a contratação. Mas na época também, os dirigentes do futebol eles não ficaram satisfeitos com aquele diagnóstico e procuraram um médico fora do clube, um médico particular. Isso deixou ele muito chateado. Como é que você vê essa situação? Se fosse com você também teria essa atitude de deixar o clube por não confiar no teu trabalho, no teu diagnóstico? Bom, inicialmente eu não acompanhei a situação, não estava no clube, então eu não sei detalhes exatos ou detalhes técnicos. Mas eu entendo que se ele se sentiu evidentemente desprestigiado e desrespeitado, eu acho que a medida dele foi correta. Ele era um vice-presidente médico, um cargo não remunerado, ele se doava ao Fluminense pelo carinho que ele tem para o Fluminense, e naquela hora, pelo motivo que foi, ele se sentiu desprestigiado. Por outro lado, eu repito, eu não sei detalhes exatos do que aconteceu, não cheguei a conhecer o jogador em questão, mas eu entendo o lado dele, com certeza. Entendi. Falando de política, você é um torcedor do Fluminense acima de tudo, um cara atuante e muito querido pela torcida, eu vejo isso pelas redes sociais. E politicamente também a gente vê alguns posicionamentos, e aí houve uma coisinha daqui e outra de lá. E esses passarinhos verdes, azuis que vêm falar pra gente, ele diz que esse teu retorno ao clube, não exatamente nessa função de diretor médico, mas que você poderia estar articulando um possível apoio ao Mário Bittencourt numa candidatura à presidência do Fluminense. Você confirma isso? Tem realmente algo nesse sentido? Primeiramente, eu quero sempre deixar claro que, por mais que muitas pessoas tenham feito conexões no meu retorno à questão política, eu sempre fui muito claro em dizer que o meu retorno não é político. Digo mais ainda, se eu quisesse ter um envolvimento maior na política, eu acho que poderia ser candidato também. Como muitas pessoas, e você sabe disso muito bem, me pedem, inclusive dentro do próprio departamento de futebol e fora, mas eu não tenho esse sonho, nunca foi um sonho meu, nunca foi um objetivo meu. Eu acho que é a minha forma de contribuir através da área de saúde. Então não teve, pelo meu lado, nenhum tipo de objetivo político. Tanto que ao Mário Bittencourt, que me trouxe de volta, e eu sou absolutamente grato, porque eu sei o quanto ele acredita e sempre acreditou em mim, mas quando ele saiu eu conversei com ele e mostrei que a minha permanência no clube era necessária pelos objetivos que são unicamente pensando no objetivo, no futuro do Fluminense, nas coisas boas do Fluminense. Em relação à política, do momento que eu deixar hoje a política interferir no meu trabalho, eu não vou estar pensando em fazer o que eu me propus a fazer. Então, estou absolutamente fora das questões políticas hoje. Respeito todos os candidatos que estão vindo, tenho uma relação de amizade pessoal com o Mário Bittencourt. Eu acho o Mário um rapaz extremamente capacitado. Não sei se ele vai ser candidato. Na verdade, nós temos hoje definidos 3 ou 4 candidatos e outros que pretendem ser candidatos. Então, a questão política ela vai andar, na minha opinião, mais no segundo semestre, à medida que a eleição for se aproximando. Não pretendo estar envolvido nesse momento em nada ligado à parte política, porque seria absolutamente um entrave no que eu pretendo para o bem do Fluminense Futebol Clube. O que vai acontecer no segundo semestre, só o tempo vai dizer. É verdade, tem um tempo, mas a política já está fervendo, realmente. Né? Normal, por isso da pergunta. Uma das coisas, Leandro, que eu tenho conversado muito com o André Sá e com o próprio Peter, é que nós que estamos lá, e eu sempre digo que uma das coisas mais importantes para que hoje eu possa exercer um cargo de direção é ter sido médico profissional durante 10 anos.
e ter feito tanto coisas operacionais quanto na área administrativa, como mencionei a vocês, em relação à Copa das Confederações e à Copa do Mundo. E uma das coisas que nós temos conversado muito é como nós vamos blindar o futebol da questão política esse ano. Como nós vamos fazer com que o futebol ande sem ser afetado por uma questão política que é natural, que vai acontecer, como acontece não só no Fluminense, mas em todos os clubes num ano de eleição. Num ano onde muitas pessoas e muitas correntes estão com ideias e com propostas novas e com propostas diferentes, todos com certeza pensando no melhor, porque todos que se propõem a participar de uma jornada como essa, de ser um presidente, de constituir uma chapa, são torcedores apaixonados pelo Fluminense, pessoas que querem o melhor do clube, apenas veem muitas vezes isso por um espectro diferente. Não somente hoje eu não quero ter envolvimento político, como eu faço questão de ajudar na blindagem do departamento de futebol. Entendi, mas como torcedor, os candidatos que têm saído aí já foi oficializado, né? O Pedro Trengrause, o Kaká Cardoso também, tem mais um agora que agora não me veio... O Pedro Abad. O Pedro Abad, logicamente, da FluSócio também, e já oficializou. Você como torcedor, né? Falando como torcedor do clube, como é que você vê esse cenário e também com uma adição aí dessa, que foi ventilada, essa possibilidade de mudança estatutária para que o Pedro Antônio, né, que é o vice de projetos especiais hoje, ele possa vir também a ser candidato. Obviamente hoje ele não pode porque ele tem, se não me engano, um pouco mais de 2 anos como sócio e o estatuto diz apenas no mínimo 5 para você poder se candidatar. Como é que você vê todo esse cenário político como torcedor do Fluminense que você é? Mantendo a coerência do que eu te disse, eu sou torcedor do Fluminense desde que eu nasci. Na verdade, a minha história do Fluminense ela é uma história que vem da minha mãe, que foi atleta do clube, foi Miss Clube. Então, eu sei dividir hoje o espaço que eu ocupo como sabia dividir quando eu era profissional, só que hoje com mais idade, evidentemente mais maduro. Então, eu repito, respeito todas essas pessoas que você falou, conheço elas, são pessoas, na minha opinião, com as melhores intenções, cada uma delas com suas vantagens, com suas qualidades, eventualmente com seus defeitos, como qualquer ser humano tem. Então, mantendo a minha coerência, não estou pensando nisso. Honestamente, com toda a franqueza, estou olhando o cenário de fora, normalmente, mas totalmente focado. Tive em Xerém semana passada, tive uma reunião agora importante com o Jorge, totalmente focado em tentar fazer com que nós tenhamos uma estrutura melhor, já que hoje o departamento médico do Fluminense, dirigido pelo Douglas como médico e dirigido como filé, na fisioterapia, tem tido uma resposta fantástica, estão trabalhando maravilhosamente bem, de uma forma extremamente coesa, e eu como diretor tenho muito orgulho, estou muito satisfeito com a equipe e é nisso que eu estou focado unicamente. Michel Simoni, muito obrigado, cara. Leandro. Obrigado mesmo, sucesso. Obrigado. Nesse teu retorno ao Fluminense e que tudo corra bem. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Você lembra que eu já fui até colunista. É verdade, falou, tem né? tempo, tem bastante tempo, mas é um prazer, obrigado. Uma lembrança bacana. Obrigado, querido.